Olá, muita paz de Deus no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, e nós estamos de volta com os programas inéditos do nosso querido programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E nós vamos nos deter no livro do Deuteronômio, que livro rico de ensinamentos, das leis e dos decretos divinos. Por isso, logo no início do nosso programa, eu faço questão de chamar o nosso querido Padre Antônio Xavier para nos introduzir nesse novo estudo. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo do livro do Deuteronômio. Este livro, que tem um nome bem diferente, ele é o quinto livro da Sagrada Escritura, num bloco de 5 livros chamados de Pentateuco. Isso porque corresponde aos 5 livros da lei que os judeus assim reconheciam. Esse livro do Deuteronômio, com esse nome tão diferente, o nome significa a segunda lei, porque, na verdade, ele faz referência exatamente a conteúdos que já estão nos outros livros, especialmente em Êxodo e em Números, mais propriamente o conteúdo do livro dos Números. Aqui nós encontramos o livro inteiro acontece no último dia da vida de Moisés, onde então Moisés, que está para morrer, ele faz 3 discursos. O livro basicamente segue essa linha de 3 discursos no sentido muito retórico. É sempre Moisés que fala ao povo, às vezes como tu, às vezes como vós, indicando para o povo, relembrando o povo, na verdade, aquilo que era o conteúdo da aliança, para que não se esqueçam e agora que vão entrar finalmente na Terra Prometida, porque Moisés está aqui no Monte Nebo, no limiar ali então, no limiar da Terra Prometida, para poder avançar, ele está recordando o povo daquilo que o povo tem que viver daqui para frente. Depois Moisés morre, logo no final do livro, tem o enterro de Moisés, passam-se 40 dias e completa os 40 anos certinho e o povo vai entrar. Nós vamos então viver essa experiência de mergulhar no conteúdo desse livro muito interessante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai amado, suplicando a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, porque queremos nos alimentar da Tua palavra, porque só Tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Fala agora ao nosso coração, fala a nossa vida, dê-nos a inspiração, a direção e a luz para o nosso coração. Fala, Senhor, a nós. Abre o nosso coração, dilata todo o nosso ser para que possamos acolher a Tua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos Teus servos e nós queremos fazer a Tua vontade. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Que beleza, meus irmãos e minhas irmãs. Após esse período aí que a gente estava sem fazer os programas inéditos, nós estamos de volta para estudar um dos livros mais apaixonantes das Sagradas Escrituras, que é o livro do Deuteronômio. Então eu convido você com a sua Bíblia, tá? É importante dizer que nós aqui na Canção Nova usamos a Bíblia oficial da CNBB, a tradução oficial da CNBB. Inclusive, você pode até pedir na própria Canção Nova, tem essa versão com a letra maior, tem a versão com a letra menor, aquela que fica mais fácil para você. O importante é que juntos nos alimentemos da Palavra de Deus e façamos bem o nosso estudo da Palavra de Deus. Tenha sempre à sua mão a Bíblia, claro, o coração aberto para a graça e o caderno para você fazer o seu estudo diário da Palavra de Deus, onde você vai, com a graça de Deus, anotar aquilo que você colhe nos seus estudos. Porque a gente se coloca diante da palavra para dela colher os frutos, para dela colher as pérolas, para dela colher as direções que Deus tem para dar para a nossa vida. Colocando a data do dia que você faz o estudo, colocando então o livro que você está fazendo o estudo, hoje no caso é Deuteronômio, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Tá certo? Vamos lá então, primeiro nos deter no texto sagrado. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel no além Jordão, no deserto e na Arabá, defronte do Mar Vermelho, entre Farã, Tófel, Labã, Azerote, Dizabá. Aí lá no versículo 3. No 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês,
Moisés falou aos israelitas de acordo com tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Isso foi depois que ele havia derrotado Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e Og, que era rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrai. No além Jordão e na terra de Moabe, Moisés começou a expor-lhes esta lei, dizendo... E aí, o versículo de número 6, que é muito rico para nós, diz o seguinte: no monte Horebe, o Senhor nosso Deus nos disse: já ficastes bastante tempo nessa montanha. Voltai-vos e parti. Entrai na região montanhosa dos amorreus e dos demais habitantes na Arabar, na montanha, na baixada do deserto do Neguebe, na costa marítima, terra dos cananeus, e no Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Vede, eu ponho diante de vós essa terra. Entrai e tomai posse da terra. O Senhor jurou dar a vossos pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Vocês estão vendo aqui que o texto, que parte de uma promessa de Deus feita a Abraão, lá no Antigo Testamento, ela é cheia de ordens divinas, né? Moisés aqui está sendo voz de Deus para o vosso povo. Voltai-vos e parti. Entrai na região montanhosa dos amorreus e dos demais habitantes. Então, o povo que está parado ali, junto ao Neguebe, essa montanha sagrada, o povo que está ali de frente, há um tempo parado. Por que o povo está parado? Então, antes da gente obedecer uma ordem, entender uma ordem divina, precisa entender o porquê. Então, o povo está parado ali, discernindo, né? E o discernimento, óbvio, que é feito com Moisés. E Moisés faz o discernimento junto com quem? Junto a quem? Junto a Deus. Então, para a gente cumprir as ordens de Deus, para entender como é que uma ordem dessa, voltai-vos e parti, a palavra é essa, voltai-vos. Né? A gente, às vezes, na vida, precisa voltar para escutar, voltar para rever o caminho, voltar para rever a estrada, mas é preciso primeiro parar, para deixar Deus direcionar. Então, esse é o sentido aqui do texto. A gente está, na verdade, quando pega um texto desse, um versículo desse, a gente para, não é para refletir na fantasia do acontecimento, mas no elemento espiritual que ele traz para a nossa vida. É Deus que está ordenando: voltai-vos e parti, entrai na região montanhosa dos amorreus. E essa é a hora de entrar, porque é um terreno perigoso, é uma terra onde estão ali os inimigos do povo de Deus. Mas Deus mesmo está dizendo: vede, eu ponho diante de vós essa terra. Então, o versículo 8 está ali uma promessa maravilhosa de Deus. Ele está ordenando, mas ao mesmo tempo ele está prometendo: eu estou colocando diante de vocês essa terra. E aí Deus ordena de novo. Olha que beleza, né? A palavra de Deus, ela tem ordem e ao mesmo tempo tem promessa. Tem promessa e ordem lá no versículo de número 8. Eu ponho diante de vós essa terra. Essa é a promessa de Deus. Mas aqui está a ordem de Deus: entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou lá atrás dar aos vossos pais. Quando estudamos o livro do Gênesis, não é? Não foi essa a promessa de Deus a Abraão, depois confirmada a Isaque, confirmada a Jacó? E agora aqui ela está se cumprindo em Moisés e nos descendentes, que é o povo que está tomando posse. A palavra de Deus quer se cumprir na nossa vida. E a palavra de Deus se cumpre quando nós nos colocamos dóceis a ela, quando baixamos nossa cabeça para escutar o Senhor nosso Deus. A partir do versículo 9, próximo, nós vamos entrar aqui adiante, é assim que diz o Senhor: eu vos disse, naquele tempo, não posso carregar-vos sozinho. Aqui Moisés falando, tá? O Senhor vosso Deus vos multiplicou e hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor Deus de vossos pais vos aumente 1000 vezes mais e vos abençoe como vos prometeu. Bonito, né? Ele está fazendo aqui memória daquilo que o próprio Deus prometeu. E memória é atualizar, é fazer tornar-se presente.
aquilo que a palavra de Deus mesmo tinha dito lá atrás, quando chamou Abraão. Abraão, seus filhos serão tão numerosos como as estrelas que há no céu. Se você é capaz de contar, conte. Ou seja, não dá para contar, inumeráveis. E aqui, então, Moisés está reiterando essa promessa divina. Como poderia eu sozinho carregar vosso peso, vossa carga e vossas discussões? Então, Moisés está colocando aqui o problema. Então, preste atenção. E aqui vem uma ordem no versículo 13. Escolhei de cada tribo homens sábios, inteligentes, experimentados, e eu os estabelecerei como vossos chefes. Então, é preciso organizar o povo. O povo está crescendo, gente. O povo está tornando numeroso. E aí é preciso buscar sabedoria quando as dificuldades e os desafios aumentam. Que é importante entender uma coisa. Às vezes a gente acha que quando as coisas crescem, a gente coloca como problemas. Mas não são problemas, são desafios. E diante dos nossos novos desafios, nós precisamos buscar a graça nova de Deus para aqueles desafios. O que fazer agora? Até agora Moisés sozinho levava a carga. O povo está só crescendo, multiplicando, então é preciso multiplicar os Moisés. Mas aí não dá, né? Moisés é um só. Mas é a graça de Deus que conduz Moisés. Então é preciso escolher homens sábios, inteligentes, experimentados, para serem estabelecidos como chefes. Como é importante aqui a organização. Como é importante, a palavra de Deus está direcionando aqui, que a vida não pode ficar centralizada na mão de um só, no coração de um só, na cabeça de um só. À medida que crescem os desafios, é preciso dividir as funções e multiplicar aqueles que são os colaboradores. Né? Será que muitas coisas que fazemos na vida não estamos precisando dividir tarefas? Não estamos precisando multiplicar aí os talentos, mais pessoas participando? Então, o discernimento. A palavra de Deus está ordenando, escolhei, né? Veja se não tem mais pessoas que podem colaborar nesse processo. E para encerrar, meu povo amado, porque esse livro do Deuteronômio tem tantas riquezas espirituais para nós, né? O versículo 16 diz: naquele tempo ordenei aos vossos juízes, ouvi as causas de vossos irmãos e decidi com justiça entre o homem e o seu irmão ou o migrante junto dele. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvi tanto o pequeno como os grandes, sem temor de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Mas se houver uma causa muito difícil para vós, apresentai a mim e eu a ouvirei. Assim vos ordenei naquele tempo tudo o que devíeis fazer. Veja que beleza! Moisés está ordenando aqui o senso da justiça. Em tudo deve prevalecer a justiça. O povo ainda está se organizando, sabe? É importante entender que aqui é o princípio da organização do povo como povo, mas também do povo enquanto aqueles que precisam ter agora normas jurídicas. E a base de qualquer norma jurídica é ser justo, é ser correto. Não oprimir nem o pobre, nem fazer acepção de pessoas, nem julgar de acordo com interesses pessoais. Que ensinamento isso aqui tem para nossas vidas. Olha a ordem de Deus. Ouvi tanto os pequenos como os grandes, sem temor de ninguém, sem colocar mais vantagens para esse e desmerecendo o pobre, o pequeno. Palavra de Deus para a nossa vida hoje e sempre. Vamos ouvir aqui a participação do nosso querido Padre Antônio Xavier. Neste trecho que hoje nós estamos estudando, encontramos uma coisa muito interessante e muito legal, que é exatamente a instituição dos juízes. Aqui Moisés está no seu último dia, então, de vida,
que é o decorrer do livro, é exatamente esse contexto dos 3 discursos no último dia de vida de Moisés, e aqui ele institui então os juízes, que corresponde àquilo que vai suceder à fase de Moisés. Enquanto que Moisés era um único que ali estava coordenando o povo de Deus, a partir de agora nós vamos ter juízes. Juízes, ao pé da letra, não significa aquele que julga. A atribuição de julgar é do governador, daquele que governa, que aqui não é um rei, mas é uma atribuição dele. Então, quando nós falamos em juízes, estamos falando em líderes. Serão esses que vão conduzir o povo durante todo o tempo, até chegar ao tempo mesmo do rei ali, Saul. Serão somente juízes que estarão conduzindo. Agora, para isso é lembrado uma coisa importante, que o juiz não pode julgar segundo os seus critérios, mas segundo os critérios da justiça. E isso se dá através da sabedoria. E onde está a sabedoria aqui? A sabedoria vem de uma palavra que hoje nós usamos de maneira distinta, né? Para a gente, sabedoria é quase que conhecimento acumulado. Nesse caso, é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. E para isso, nós vemos bem claro que Deus nunca deixou o seu povo sem alguém que o conduzisse. Essa figura de juiz vai ser mais aproveitada mais adiante, como nós vamos poder acompanhar daqui a alguns programas. Senhor, nós te louvamos, bendizemos pela tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Assim como tu ordenastes ao teu povo que fosse justo, que fizesse justiça aos pobres, aos pequenos, e não fizesse de forma alguma acepção de pessoas, dai-nos também um coração justo, dai-nos também um coração reto, dai-nos um coração temente à tua palavra, dai-nos, Senhor, um coração que faça discernimento entre o certo e o errado, entre o que convém e o que não convém. Dai-nos, Senhor, o discernimento para fazermos escolhas na vida. Mas ensina-nos, Senhor, a sermos justos. Ensina-nos, Senhor, a cuidarmos dos pobres, dos pequenos, e que a tua justiça prevaleça. E que jamais sejamos cúmplices, Senhor, de qualquer forma de injustiça, de maldade, crueldade ou desumanidade. Que a tua palavra, Senhor, nos ensine a sermos pessoas humanas, corretas, justas, em tudo aquilo que fizermos e realizarmos. Ao teu nome o poder, ao teu nome a honra e a glória para sempre. Dai-nos, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração, que a palavra de Deus continue nos alimentando a cada dia, para aprendermos a sermos justos, corretos e fiéis na presença do Senhor. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.